Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Estão dia. conseguindo me ouvir? Bom dia. É legal, já tem um pessoal dando bom dia aqui. Já tem um pessoal legal aqui já estamos com 90 pessoas na reunião. Então vamos dar início a mais um webinar da Desmotor aqui. Meu nome é Lauro, eu sou o líder do departamento técnico comercial aqui da Desmotor. Estou aqui na Desmotor há mais ou menos 5 anos, já vou completar 5 anos aqui, à frente do departamento técnico ali na questão de suporte comercial para o cliente e para o vendedor, né? E também participando dos treinamentos aqui. Vou passar para vocês uma breve apresentação da Desmotor para quem ainda não conhece. Então, a Desmotor é um distribuidor VEG e assistência técnica autorizada também VEG. Na assistência técnica, a gente também é multimarcas. A gente está no mercado desde 1993, sendo referência desse segmento ali. Hoje, o nosso lema, o nosso propósito, o que a gente quer passar para os clientes é soluções de qualidade com simplicidade. É isso que a gente está prezando, é isso que é a nossa missão quanto a distribuidor VEG e assistente técnico. Um pouquinho da história da Desmotor, a gente já tem mais de 30 anos dentro desse mercado e hoje a gente conta com um espaço de 15 mil metros quadrados para a operação, tanto assistente técnico quanto a distribuição de produtos novos. A gente está com mais de 250 colaboradores, sendo desses 250, 150 só dedicados à parte de serviço. Então, uma equipe de serviço robusta aí. Esse foi um pouquinho dos nossos números do ano passado. Então, mais de 150 mil vendas realizadas, mais de 7 mil serviços executados e 7.700 parceiros atendidos ao longo desse tempo. Vou passar para vocês agora um videozinho para mostrar rapidamente um pouco da nossa estrutura. Só um instantinho que eu vou abrir ele aqui. Só um instantinho, pessoal, que o áudio não está mostrando, não está saindo. A história da Dismotor começa em 1993, quando seus fundadores iniciam um grupo em um prédio de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Dismotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico VEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje, contamos com mais de 250 colaboradores, divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo, engenharia e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores da nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais
e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial. Este é o Grupo Dismotor, entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. Esse foi um pouquinho da nossa história e um pouquinho mostrando um pouquinho da oficina, da nossa parte de distribuição de produtos. Para quem não conhece, for da região de Campinas ou próximo aqui, estiver passando por aqui, fica o convite. Estiver passando aqui pela Anhanguera, aqui a gente fica na marginal da Anhanguera. Aparece aqui, vem tomar um café, vem conhecer a estrutura, a gente é super aberto a receber o pessoal. Eu quero chamar o nosso apresentador de hoje, o Rogério. Bom dia, Lauro. Bom dia, pessoal. Fala, Rogério, tudo bem? Como tá as coisas por aí? Beleza? Tudo certo, Rogério. Quero primeiramente agradecer a disponibilidade aí por estar com a gente nesse treinamento. É de muita importância, é um tema muito discutido e, mesmo assim, em muitos lugares ainda tem um pouco da dúvida, né? Inversor, soft start, qual usar, em que momento, quando eu posso usar, quando eu não posso. Então, é um tema muito importante. O Rogério, ele vai se apresentar, ele vai hoje conduzir o treinamento ali na parte técnica, e eu vou estar aqui no stand-by, então pode mandar as dúvidas pelo chat aí, que a gente vai compilando as dúvidas e mais para o final do treinamento a gente vai tirando elas. Beleza, Lauro. Obrigado aí. A gente fica grato aí em poder participar. A gente vai fazer um bate-papo legal hoje, né? Meu nome é, como o Lauro apresentou, meu nome é Rogério. Estou na WEG, eu sou um engenheiro da WEG já há 23 anos, né? Minha função principal hoje aqui na WEG é ser um apoio comercial para as revendas, um apoio técnico comercial para as revendas das regiões do Sudeste do Brasil, tá? Então envolve treinamentos, auxílio em especificação. Então a gente está sempre dando apoio aí para as revendas e eventualmente os clientes finais aí, vocês, tá? Hoje a gente vai estar apresentando aqui um pouquinho sobre a linha de drives da WEG. Então eu já vou compartilhar a minha tela aqui do meu PowerPoint. Só me deem o Lauro pode me dar uma confirmação se está ok a imagem. Tá aparecendo aqui, Rogério. Legal. Eu vou manter minha câmera desligada, tá? E aí, quando a gente for fazer algum bate-papo aqui, eu volto a religar a câmera. Então, beleza. Então, aqui, ó, pessoal, é uma apresentação onde eu vou estar comentando um pouquinho aqui sobre a nossa linha de soft start, que é chamada de SSW, que são as chaves de partida suave, né? E a linha de inversores de frequência, que é a nossa linha CFW, tá? São todos genericamente chamados de drives aqui, são todos os equipamentos eletrônicos que acionam motores, a gente chama aqui internamente de drives, né? Existem outros equipamentos que a gente chama de drives, que é como servo drives, para a linha de servomotores, os conversores para motores de corrente contínua e por aí vai, né? Então hoje a gente vai falar dos principais produtos da linha de automação aqui em drives. Então, são equipamentos dedicados ao acionamento de um tipo de motor, né? Qual que é esse tipo de motor? É o nosso motor de indução trifásico, tá? Então, é o motor mais utilizado aí na indústria, né? No mundo. Então, faço essa observação aqui de motor de indução trifásico, porque é recorrente surgir dúvidas sobre motor monofásico, por exemplo, né? A WEG tem alguma solução de inversor de frequência ou de soft start para motor monofásico? Não tem. Tá? Se existe alguma coisa no mercado, não sei nem informar, tá? Mas não tem isso para motor monofásico. O que existe são produtos na linha de drives, inversores de frequência
alimentados em monofásico, em uma rede monofásica, mas sempre vão ser para acionamentos de motores trifásicos, tá? Então, para que existe, né, os soft starts, os inversores de frequência, né? Então, desde o surgimento dessa máquina, né, desse tipo de motor, surgiram com ele os métodos de partida, inicialmente com a partida direta, e depois tentando se desviar de alguns efeitos que surgem na partida direta do motor, surgiram outros métodos, como partida estrela-triângulo, a partida série paralela, compensadora, né? Todos os métodos tentando reduzir um efeitos indesejáveis aí da partida direta, né? Até que com as evoluções da eletrônica de potência surgiu a soft start inicialmente para fazer a partida suave e depois o inversor de frequência, que é mais do que uma partida suave, né? Ele passa a controlar a velocidade desse motor, torna a partida do motor sem picos de corrente, então é a melhor dos cenários aí para partir um motor de indução. Tá? Então, todos esses métodos que surgiram, né, vieram tentando substituir o método mais simples, né, que é a partida direta, que o próprio nome diz, é fechar um contator e mandar a energia lá para o nosso motor para que ele saia rodando, né? Ah, os efeitos indesejáveis que acontecem aqui no nosso motor, né? As desvantagens é a alta corrente de partida provocando até queda de tensão na rede, dependendo da capacidade de transformador que o cliente tem, né? Às vezes é preciso até sobredimensionar cabos. A gente tem muita limitação no número de manobras por hora, né? Existem também outros efeitos que causam a incidência de manutenção mecânica e elétrica dos motores, né? Então, tudo que surgiu durante anos e anos aí do surgimento desse tipo de máquina, né, foram métodos, né, de tentando evitar principalmente esse efeito aqui do pico de corrente, que é muito elevado, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo velocidade na horizontal, velocidade do motor, e aqui a gente vê conjugado, que é força, né, o torque do motor, e aqui a corrente de partida, que aqui está mostrando 7,8 vezes a corrente nominal do motor. É em torno de 7, 8 vezes o pico de corrente numa partida direta, né? Então, isso aqui que é um dos problemas, né, de afundamento de tensão. Às vezes o cara parte o motor, força tanto o transformador lá que a intensidade de luz do galpão dele lá é reduzida, né, causa problemas, estoura a demanda às vezes, né? E esse conjugado também tem participação nos problemas, né? Muitas das vezes ele é bom, ele é interessante para a aplicação, mas é uma força tão grande acima do conjugado nominal do motor durante a partida que eventualmente pode até danificar, quebrar engrenagens, quebrar correia de máquina lá, porque é uma partida muito violenta. Então, tentando evitar esse tipo de problema, surgiu aqueles métodos citados, né? Estrela triângulo, compensadora, até que surgiu um método eletrônico, né? Que é a soft start, que na tradução é a partida suave, tá? Esse equipamento, né, foi projetado para partir, parar e proteger motores de indução trifásico. Como que ele faz isso, né? Ele tem a função lá de utilizar tiristores, a gente vai ver rapidamente como que é essa eletrônica de potência, né? Mas é ajustando o ângulo de disparo desses tiristores que ele vai controlar a tensão aplicada ao motor. Então é um equipamento eletrônico capaz de limitar, né, controlar a tensão aplicada no motor durante a partida e durante a parada do motor. Ele vai
funcionar como se fosse um potenciômetro, né? Só para vocês terem uma visual, imaginar, né, o que eu estou falando. Então, é um controle eletrônico de nível de tensão aplicada no motor. Então, não existe com controle de tensão aplicado no motor um controle de velocidade, tá? A gente vai estar limitando, reduzindo aí a corrente de partida, vai estar reduzindo a corrente, o torque de partida durante a partida dele, né? Mas a gente não tem o benefício com esse equipamento de controlar a velocidade, né? Muitos acham que existe algum controle durante a partida lá, mas não tem. Tá? Então, é um equipamento para partir, reduzir o efeito de pico de corrente e suavizar aquela força também. Tá? Dos métodos que eu citei anteriormente, é a melhor solução aí onde se quer partir simplesmente o motor com um bom custo-benefício, trazendo bastante proteção para o motor. Tá? Então, a Soft Start ela pode substituir as partidas diretas, estrela triângulo, chave compensadora, trazendo mais benefícios aí para a sua aplicação, que vai ser maior proteção, porque é uma eletrônica que vai estar enxergando lá tudo que está acontecendo com o seu motor, né? Então, de vez você colocar vários relés de proteção de sobrecarga, de curto, de falta de fase, sequência de fase, é uma eletrônica que já vai cuidar disso daí, né? Você vai também ter um benefício de rampas de parada também, né? Você minimiza aí os golpes de ariete, o pessoal que mexe com bombas, né? Permite partida suave tanto elétrica quanto mecânica. Então, vai reduzir e limitar aí a corrente de partida e otimizar a instalação. Bom, aqui a gente vê a nossa atual linha de produtos falando em Soft Start. Então, nossos produtos começam aqui do lado esquerdo para a direita, da mais simples até a mais completa Soft Start da WEG. Tá? A Soft Start da WEG ainda tem um formato de nomenclatura um pouco antiquado, né? Por que antiquado? Tá? Porque todos os nossos drives recebiam um nome com um número decimal. Né? Então a gente observa que a gente ainda tem a SSW 05, 08, 07 e depois, por último, surge um número centesimal que é a 900. A gente tinha um método de nomear os produtos que era o próximo número soma-se 1 no último e esse é o novo produto. Então não significava que um número maior, um número maior era um produto superior, tá? Que é o que acontece aqui nesse slide. Né? O mais simples é a SSW 05, acima da SSW 05 a gente tem a 08, acima da 08 a gente tem a 07, né? O que causava e causa até hoje aí um pouco de confusão, né? O pessoal pode achar que a 08 é superior a 07, mas não é. Tá? Era a ordem conforme foi sendo lançados os produtos. No meio do caminho a gente tinha a 06, né, que era nosso top de linha, que hoje foi substituído pelo SSW 900. Depois resolveu lançar uma Soft Start custo-benefício melhor, que é a 07. Depois vamos baratear mais a 07, tornando a potência dela um pouco mais simples, né, que ela é só 2 fases controladas. Aí surgiu a 08. Tá? Mas a ordem correta para a gente entender qual produto é superior ao outro, aí seja na faixa de potência ou de recursos, é essa que está no nosso slide. Tá? Então, a 05 é um produto mais simples de todos, que atende até 75 cavalos. A 08 e a 07 dividem uma faixa de potência até 450 cavalos, elas atendem a mesma faixa de potência, são muito parecidas. Eu diria assim, só existe uma diferença interna aí entre esses dois produtos, que é a potência. Uma é mais robusta do que a outra, a 07 é mais robusta, tá? Ela é para cargas pesadas, e a 08 é para cargas leves a média. Tá?
A gente vai ver um pouquinho mais detalhado um pouco sobre cada produto, né? E de 3 até 1.700 cavalos, aí 1.400 amperes, a gente tem a SSW900, que é o nosso top de linha aí, que substituiu há alguns anos atrás o modelo de soft start SSW06. Bom, como é que a soft start faz isso, né? Como é que ela controla a tensão aplicada no motor? Então, nesse slide aqui, a gente vai ver de forma bem simplificada o que acontece dentro da potência da soft start, observando só uma fase das redes controladas pela soft start. Então, vamos interpretar. Deixa eu botar um laserzinho aqui para mostrar no slide melhor. Vamos interpretar que aqui é a nossa soft start. Aqui do lado esquerdo tem uma fase da rede de alimentação, tá? E aqui do lado direito sai da soft start e vai para o motor. Tá? Então eu estou olhando aqui para um controle de uma das fases. Eu tenho 3 conjuntos desse aqui dentro da soft start. Tá? Dentro de cada para controlar cada fase da soft start aqui, a gente vai ter um par de tiristores. Então esse tiristor ele é controlado pela CPU, lá, pela placa de controle da soft start, e naquele texto fala controlando o ângulo de disparo. O que está sendo feito aqui? Ó? Toda a energia que passa aqui pela soft start, ela é limitada pelos 2 tiristores. Então, o que está pontilhado aqui, ó, que é a energia total que eu tenho na nossa rede, que é senoidal, né? Tensão alternada lá na nossa rede. O que está pontilhado significa que não conseguiu passar a energia aqui do lado esquerdo para o direito para chegar no motor. Então, o que ele fala de ângulo é esse ângulo aqui, ó, que durante a rampa de aceleração, que é um tempo em segundos que o usuário vai ajustar, tá? Ele vai ter, ele vai cortar aqui, ceifar a nossa senoide, tá? Permitindo uma pequena fatia da energia passar do lado esquerdo para o direito. Tá? Então, conforme vai passando o tempo em segundos aqui que foi ajustado, ele vai permitindo uma fatia cada vez maior que chegue lá no motor. Até que no final desse tempo de rampa de aceleração, o que ele está entregando? A tensão nominal, tá? A tensão plena da nossa rede. E aí ele terminou a partida, né? Então ele suavizou a partida depois que ele terminou de entregar a tensão nominal lá para o motor já acelerou, já caiu para a situação de corrente nominal, né? E aí o pessoal fala, então a soft start não faz mais nada aqui? Não, ela continua, né, fornecendo energia para o motor, não existe uma limitação de tensão depois que ele atingiu plena, tá? Então, mas ela continua lá monitorando e vendo tudo o que está acontecendo, fazendo a proteção do seu motor, tá? Então, o que surgiu para otimizar esse hardware aqui, né? Surgiu o que a gente chama de bypass, né? Então, o conjunto era 3 pares de tiristores, aqui da forma que está mostrando aqui, um par de tiristor para cada fase, né? Controlando todas as 3 fases que chegam no motor, e nos últimos anos foi acrescentado o que é chamado de relé bypass, ou pode ter contator bypass, dependendo da potência da soft start. Tá? A gente não vê esse relé, não vê esse contator, o pessoal às vezes pergunta, mas eu vou ter que mexer, isso está lá dentro da potência do drive, ninguém vai manipular isso aqui. Quem vai controlar esse contator ou esse relé interno é a própria soft start. Tá? Para que serve esse contator ou esse relé? Né? Conforme a gente parte o nosso motor, né, mesmo com uma soft start, pode acontecer, pode não, vai acontecer uma corrente em cima dos tiristores lá, é normal, em torno de 3 vezes a corrente nominal, 4 vezes, né? Por que eu não posso falar uma corrente fixa aqui? Porque depende da máquina que eu estou partindo, né? Se esse motor está acoplado a uma máquina difícil de acelerar, difícil de fazer a partida, vai ter um pouco mais de corrente em cima da soft start, tá? Quanto mais tempo eu demoro, quanto mais difícil é acelerar essa máquina,
mais corrente envolvida vai surgir aqui em cima da soft start. Diferente do inversor de frequência, que esse efeito não acontece, tá? Mas é pela simplicidade da eletrônica, que é só um controlador de tensão, tá? Então, quando eu faço a partida do motor e ele ganha velocidade, após ele terminar a partida, o que é feito? Eu vou acionar o nosso relé bypass aqui, ó. Então eu vou bypassar o circuito. Eu paro de chavear os tiristores aqui e eu conectei a rede elétrica direto ao motor. Por quê? Porque eu já parti, ele já está em situação nominal, né? A parte crítica era partir o motor. Então agora ele bypassou, conectou o motor diretamente à rede e a eletrônica está enxergando tudo que está acontecendo, continua fazendo a proteção. Isso aqui trouxe o benefício de reduzir tamanho de soft start, de baratear soft start. Então, o mercado de soft start é nesse formato hoje. Tá? Existem soft starts mais simples, né, que é o caso da SSW05 e da SSW08, né, onde a gente tem apenas 2 fases controladas. Né? Isso torna ela mais barata ainda, mas ela não consegue ter a mesma capacidade de sobrecarga do que uma soft start com 3 fases controladas. Tá? Então é bem comum, quando vocês me perguntam um produto similar, né, a primeira coisa que eu pesquiso é se a soft start concorrente ou que está sendo substituída, se ela tem 2 ou 3 fases controladas, né? Porque isso aqui influencia diretamente no custo, tá? A gente sabe que uma soft start com essa configuração é uma partida para cargas leves, mas quando é uma substituição, a gente já sabe que isso aqui estava atendendo a sua aplicação, né? A gente entende que isso já estava atendendo a aplicação, a gente coloca uma equivalente, que vai ser ou uma SSW05 ou uma SSW08, se a gente conseguir atender na potência aí com esses 2 produtos. Quando a gente especifica lá e entende que a carga é mais pesada, é uma máquina mais robusta, mais difícil de acelerar, a gente entra com uma soft start que tenha 3 fases controladas, porque elas aguentam mais sobrecarga. Tá? Bom, na sequência, a gente tem um comparativo aqui das correntes envolvidas nesses 3 principais métodos aqui que eu estou comentando, né? Que é o caso da partida direta, né? Que é a mais agressiva aqui. Uma forma mais simples de suavizar era a estrela triângulo, né, que tem na troca de estrela para triângulo ainda tem um pico aqui de corrente, né, e a soft start, né, que é dos métodos de partida sem controle de velocidade, é o melhor, né, o mais tranquilo aqui com relação a torque e corrente. Então, esclarecido um pouco aí o que é uma soft start, né? A função de partir o motor e proteger, a gente vai começar a apresentar a linha de soft starts atual aqui da WEG, começando pela SSW05. Então, a SSW05 é uma soft start até 85 amperes, né? Podendo atender até 75 cavalos. A alimentação Todas as soft starts têm a alimentação da eletrônica separada da potência, então você alimenta a eletrônica aqui, né, no caso da 05, que a gente chama de alimentação de controle, é de 110 ou 220 aqui na placa de controle dela, e a potência pode atender tensões maiores aqui, 220 a 460, até 575 volts para esse modelo. Tá? Essa soft start, ela é bem simples mesmo. Então, o que ela tem pertencente a ela? Ela tem esse frontalzinho aqui protegido por uma tampa, onde tem esses dip switches e trimpotes aqui, que você vai poder ajustar qual que é a corrente do motor, o tempo de aceleração, as proteções que você quer habilitar, e você vai ter a monitoração por LEDs aqui. Além disso, ela tem uma porta RS232, uma portinha serial, que te permite colocar uma IHM de porta de painel lá como opcional, como acessório, né? Ou comunicar com um computador aí, caso você queira usar um dos nossos softwares de parametrização, que pode ser o SuperDrive ou o WPS, por exemplo, ferramentas gratuitas que nós temos para
monitorar, parametrizar, em alguns casos aí de produtos mais completos, fazer software de CLP interno dos equipamentos. Na linha de soft start, só a SSW 900, né, tem o recurso de CLP incorporado. Bom, então é uma soft start que tem apenas 2 fases controladas. Ela é uma chave recomendada para aplicações de baixa inércia, carga leve. Então, o que é baixa inércia, carga leve? Bomba de água limpa, né, ventiladores, coisas mais simples, né, coisas fáceis de partir, motorzinhos pequenos, né, a gente vai só até 75 cavalos, né, e o que ela aguenta? Ela aguenta até 4 partidas por hora, né? Fiz uma partida, parei, eu tenho que posso fazer até 4 partidas por hora ali, uma a cada 15 minutos. Tá? O que ela suporta? 3 vezes a corrente nominal da soft durante 10 segundos. Esse é o regime de sobrecarga dela aqui. Tá? Ela possui 2 entradas digitais e 2 saídas a relé. Então, o que é 2 entradas digitais e 2 saídas a relé? Para você conectar um botão, né, a gente chama de entrada digital, um sinal que vai estar ou ligado ou desligado. É configurável esses sinais aqui, né? Eu posso fazer um start-stop, um gira-para, eu posso programar um relézinho lá para indicar que a partida está ok, ou um relézinho para indicar que acender uma lâmpada e indicar que está em falha, né? Então é isso, tá? Sinais digitais são basicamente botoeiras que você pode conectar aqui ao seu software para fazer o controle. Bom, de acessórios para esse produto, como eu comentei, ela só tem a IHM, é um opcional, que é um IHM e um cabo, né, para comunicar via serial aqui. Essa IHM você pode colocar ali na porta do painel, né? Ou se você não comprar a IHM e não quiser ajustar aqui os trimpots, quero fazer por um PC, né? Você já tem disponível, basta você adquirir o cabo aqui, ou montar esse cabo aqui, não tem nada de especial aqui, de eletrônico nesse cabo aqui, né? Desde que os micros atuais aí não é comum ter o RS232, antigamente era mais comum, né? Agora talvez tenha que conseguir ainda um conversor USB serial para comunicar aqui o nosso PC com a Soft Start 05. Acima das SSW05, a gente tem a SSW08. Tá? A 08 já é um produto para uma faixa importante de potência aí, que vai até 412 amperes, 50 cavalos. Já é uma fatia importante do mercado de motores com partida soft start. Tá? Ela já é um pouco mais robusta do que a SSW05, né? Ela tem uma capacidade um pouco maior do que a da 05, é 3 vezes a corrente nominal durante 20 segundos, 10 partidas por hora, tá? Mas ela ainda cai aqui, ó, na recomendação para carga leve ou média, porque ela também só tem 2 fases controladas aqui internamente, tá? Então, é um produto que aceita alguns acessórios, né? Ela tem um slot para instalação de acessório, que é aqui no frontal. Isso aqui é uma tampinha, que eu posso tirar essa tampinha e colocar um acessório. Então, eu tenho alguns acessórios que eu vou mostrar aqui para vocês, como IHM local, acessórios para algumas comunicações, tá? Ainda é um custo-benefício muito importante aqui no mercado, né, porque ela é enxuta, né, também continua ainda sem IHM padrão, você programa aqui, ajusta por trimpotes, basicamente, se não quiser investir numa IHM, né, que é um opcional local ou de porta de painel, então fica um custo interessante aqui para o mercado. Ele vem com 3 entradas digitais e 2 relezinhos, tá? A SSW07 é basicamente a mesma coisa que a SSW08, só tem um diferencial de cor no frontal. A 08 é azul escuro e a 07 é um azul claro. É o mesmo gabinete, tá? A mesma mecânica, tá? A mesma ferramenta que injeta a 07 injeta a 08. E a diferença principal é que essa aqui ela tem 3 fases controladas, então a gente considera ela
uma chave robusta, ela é recomendada para aplicações com carga pesada, né? Máquinas, um moinho, já uma esteira, máquinas pesadas aí, não precisa. As outras a gente indica lá na faixa de aplicações similares à bomba, compressores com partida em alívio, né? Então, aqui eu já tenho uma capacidade de sobrecarga maior, que é 3 vezes a corrente nominal durante 30 segundos, permitindo 10 partidas por hora. Tá? Os acessórios, o restante, tudo que a gente vai ver na sequência, serve tanto para SSW07 como para SSW08. Tá? Não tenho muita variedade de acessórios para ela, né? Essa assim, é a Soft Start. São as Soft Starts mais vendidas da VEG, a 07 principalmente, tá? Pela robustez e pelo custo. Então é aqui, quando a gente fala em Soft Start, já estamos falando basicamente numa aplicação simples, onde o cliente só quer partir o motor e protegê-lo, tá? Então, isso aqui é quando o cara não quer rede, não quer ele não faz questão de ter uma IHM com gráfico, com um monte de recursos, né? Cai num produto simples que vai vai atender o objetivo que é partir o motor, tá? Então, o cara tem lá uma botoeira, tem um CLP que vai mandar vai fechar um relé, vai ligar o motor e quer só garantir que o motor está protegido, tá? Então, alguns acessórios eu tenho, né? Para ler PTC, né? Sensor de temperatura de motor, Modbus RTU, DeviceNet. Eu não tenho os protocolos, né, mais atuais na indústria, que está indo tudo para a Ethernet, por exemplo, Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet. Eu não tenho acessórios para esse tipo de redes, para esse produto aqui. O que eu vou ter é os mais antigos aí, que é o DeviceNet e o Modbus, né? Eu tenho uma IHM local, que pode ser colocada na Soft Start, ou uma IHM on-kit, que é uma IHM remota, né? Uma interface de comunicação para 232 ou 485 para comunicar com o PC também. E os kits de proteção, IP20 e de proteção contra toques frontais. Tá? Então, basicamente, a 07 e a 08 são muito equivalentes, o que muda aqui, muito equivalentes, não, são idênticas, tá? O que muda é a cor do frontal e internamente a potência. Né? A 07 mais robusta, porque tem as 3 fases controladas, e a 08 mais partidas médias, leves, né? Vai ter um desbalanceamento durante a partida do motor, depois é bypassado, né? E fica equilibrado. Né? E aí, na sequência, a gente vai ver o nosso top de linha aqui, que é a SSW 900. Então, a 900 é um produto que vai até 1.400 ampere. Tem um método que eu posso usar aqui, que eu supero essa corrente aqui também. Tá? Ela já vem com mais recursos, como, por exemplo, ela já vem com 5 entradas digitais, uma saída analógica. Saída analógica, para quem não sabe, né, eu falei da digital, então o sinal analógico por exemplo, um potenciômetro, né, é um sinal analógico, que gera 0 a 10 volts. Um sensor de nível é um sinal analógico de entrada, seria de entrada para o drive, né, fornecendo uma escala, um range de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA. Então, aqui uma saída analógica é um sinal que sai da Soft Start, por exemplo, para controlar, eu quero um ponteiro na porta do painel indicando a minha amperagem, né, ainda hoje existe bastante disso aí, de botar o ponteirinho lá na porta do painel, né? Para o pessoal saber a corrente que está em operação. Tá? Então ele tem uma saída analógica aqui, ele tem uma entrada para termistor PTC, né? Que é acessório na 07 e na 08 para ler temperatura, sensor de temperatura interna do motor, né? Alguns motores têm esse sensor. Né? E ele tem 3 relézinhos. Tá? Bypass incorporado em todos os modelos da SSW 900, métodos de partida de emergência aí para bomba de incêndio, né? O Fire Mode está incorporado aqui, que eu posso ativar também. Bom, essa Soft Start é a mais atual, né? Então, ela tem até um visual mais moderno aqui, né? Quando eu tiro essa tampa do frontal e aí HM,
a gente tem os conectores de controle de entradas e saídas digitais, esses conectores são destacáveis, né? A gente aceita 2 acessórios aqui, a gente chama de slots, né? São 2 slots, eu posso pôr 2 acessórios aqui, uma rede ou 2 redes. Eu já tenho os protocolos, acessórios com os protocolos mais atuais para esse produto. A IHM é gráfica, né? Eu tenho a porta USB, já não é serial 232 aqui, eu tenho uma mini USB na IHM. Essa IHM é destacável, eu posso usar essa mesma IHM na porta do painel. Então, eu tenho várias vantagens aqui, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a automação exige mais recursos, como algumas redes, ou melhorias de HM, ou isso aqui já é um CLP também, né? Quando a coisa complica, a gente vai atender com a SSW 900. Precisa de mais recursos e algumas coisas aqui que são padrão nela, não são opcionais nos outros modelos, né? Aqui é a solução mais refinada, tá? Nos acessórios, a gente tem bastante variedade aí de acessórios de comunicação, alguma coisa de expansão de I/O, tá? A IHM, como eu comentei, ela é destacável. Existe uma IHM que é opcional, que tem inclusive tem Bluetooth, né? Então tem bastante coisa aqui. Então aqui a gente atende Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet, tá? As redes atuais aqui que a gente precisa já são atendidas com esses acessórios aqui. Ela também tem um método de partida que a gente fala que é dentro do delta do motor, né? Qualquer soft start parte lá em estrela ou triângulo, dependendo da tensão selecionada no motor, né? Mas esse cara aqui ele consegue fazer um fechamento dentro do delta. Então, o que significa? Que uma parte da energia passa pela soft start, outra parte da energia passa por fora, né? Trabalha em conjunto aqui, em paralelo. Então, permite isso, eu parti motores maiores do que a própria soft start, porque não é toda a corrente, não é a corrente total do motor que está circulando pelo motor, pela soft start, desculpe, né? Uma parte aqui, ó, 58% da corrente está circulando pela soft, o restante está passando por fora, tá? Com isso, a gente consegue potências aí de motores até maiores de 2.000 amperes, tá? Bom, a soft start, pessoal, como envolve conhecimento da carga acionada, que eu comentei, não dá para prever se a partida vai ser com 2, com 3, com 4 vezes a corrente nominal, às vezes até mais, né? É um negócio mais complicado de se dimensionar, né? O pessoal normalmente vai pela lista de preço ou catálogo ali, que ele já tem uma recomendação, né? E normalmente se resolve por aquela tabela, mas a gente tem que lembrar que aquela tabela de catálogo, por exemplo, tem nas letrinhas miúdas lá, falando que aquela recomendação é para partida de motores com carga leve, bombas, compressores em alívio, né? E aí você pode pegar uma máquina muito pesada, né, muito bruta, e de repente, se for por aquela tabela, simplesmente, né, não conseguir partir aquele motor, tá? Então pode ser que precise de um sobredimensionamento. Então, como isso é complicado, saber o perfil de conjugado da máquina que você vai usar essa soft start, a VEG desenvolveu um software, tá? Existe um software, você utiliza esse software dentro do site da VEG, tá? Tem na área dos produtos lá de soft start, tem uma área lá que você clica em dimensionamento, e você vai informar qual é as características do seu motor. Você tem diversos tipos de máquinas que você pode selecionar nesse software. Pode ser uma bomba, pode ser um britador, pode ser um moinho de bolas, pode ser uma extrusora, enfim, tem uma variedade de máquinas lá. O software já conhece o perfil de conjugado para partir dessas máquinas e ela calcula para você, ó, para fazer essa partida com esse motor e com essa máquina, o ideal é esse modelo de software, tá? Então, eu sempre recomendo a utilização desse software aqui para dimensionamento, especificação de soft start. Bom, fazendo a sequência aqui, a gente começa a falar de inversor de frequência. Então, o inversor de frequência
já é um equipamento mais completo, tá? É um equipamento que surgiu, né, com a necessidade de variar a velocidade de motores de indução trifásico. Então, aqui a gente não queria só partir o motor, a gente vai fazer a partida, traz o benefício de não ter limite de partidas, quantidade de partidas, eu não tenho picos de corrente mais, porque o método é diferente, né? O fato de eu controlar a velocidade do motor me traz vários benefícios. É um produto mais caro também, né? É bem mais caro do que uma soft start, mas ele traz muito mais recursos aí, facilidades para a operação. O ideal seria muito bom sempre usar um inversor de frequência, só que a diferença de custo, né, define se eu só quero partir e proteger, a gente cai numa soft start, né? Bom, então lá, o inversor de frequência substituiu métodos mecânicos lá que existiam para variar a velocidade, né? E aí trouxe diversos benefícios. Continuando a evolução da eletrônica, né? O equipamento surgiu, ele é bem mais complexo do que uma soft start, olhando a seu conjunto de potência aqui. O que um inversor de frequência faz para controlar a velocidade de um motor? Tá? Para controlar a velocidade do motor, eu preciso controlar tanto a tensão aplicada no motor, como a frequência também. Tá? A frequência na nossa rede no Brasil aqui é 60 Hz, né? E ela que define a velocidade nominal lá do seu motor, né? 60 Hz. Né? Agora, se eu tiver uma eletrônica capaz de variar a frequência e a tensão proporcionalmente de 0 até 60 Hz, né, é o melhor dos cenários, porque eu vou controlar a velocidade, vou controlar o fluxo magnético dentro do motor, e eu tenho o benefício que eu comentei ali de partir o motor sem corrente alta, como não tem corrente alta mais, eu posso partir diversas vezes esse motor por hora, porque eu não tenho esses picos de corrente mais. Então, como é que ele faz essa mágica? Né? Precisa de uma eletrônica mais complexa do que a soft start. Primeiro, né, esse conjunto aqui é o conjunto padrão de mercado aí, vamos dizer. Existem outras configurações, tá? Mais complexas do que essa, para inversores regenerativos, outros tipos de produtos. Mas isso aqui é o que se encontra no mercado padrão aí, que a gente encontra na prateleira da revenda, sem ser nada especial. É o inversor com padrão retificador 6 pulsos. A primeira etapa, na alimentação do inversor, o que a gente vai fornecer para ele? Uma tensão alternada, trifásica, né? Essa energia vai passar por 6 diodos e essa energia vai ser retificada, né? Na segunda etapa aqui da eletrônica, que é o link DC, ela vai encontrar os filtros aqui. Não está desenhado aqui, mas eu tenho 2 indutores aqui para filtrar a harmônica, tem os capacitores aqui. Eu torno a energia que era alternada realmente contínua, já filtrada. Tá? E na última etapa, a gente vai trabalhar com 6 IGBTs, 2 IGBTs para cada saída do inversor, para cada fase do motor aqui, onde eu vou controlar o sinal, a tensão e a frequência que é aplicada no motor, com um sinal com essa onda quadrada aqui, tá? Que a gente chama de PWM, tá? Essa energia retificada não sai daqui senoidal bonitinho. Se a gente medir corrente, sim, a corrente no motor vai ser senoidal, tá? Então, esse PWM aqui, que é a variação, é um sinal pulsado com controle de largura de pulso, né? Vai controlar a frequência e a tensão aplicada no motor, e a gente controla a velocidade do motor. É um tipo de sinal que funciona muito bem com carga indutiva aí, que é o nosso caso do nosso motor. Tá? Então é dessa forma que o inversor controla a velocidade do campo magnético dentro do nosso motor aí e faz as grandes melhorias em automação, né? E de trazer também economia de energia. Bom, a atual linha de inversores da WEG, né? Ela deixa eu voltar aqui, pulei um slide aqui. É essa daqui, ó. Então aqui a gente tem da direita para a esquerda, do mais simples até o mais completo, ou
das menores potências até as maiores potências aqui que são atendidas. Tá? Aqui a gente já observa que praticamente todos os produtos estão com um nome no formato centesimal, e no formato centesimal, o número maior significa que é superior ao número menor mesmo. Só temos uma exceção ainda aqui, que é o CFW11, que está no formato antigo ainda de nome. Tá? Então a gente tem o CFW100, que é o mais simplesinho, menor potência, depois vem o CFW300, depois vem o CFW500, depois vem o CFW11 em conjunto com o CFW900, que foi lançado há poucos anos aí, acho que 2 anos, e veio para substituir o 11, tá? Uma hora o 900 vai substituir totalmente o 11. Isso leva muito tempo, a WEG sempre faz isso, lança o produto que vai substituir o outro e ficam sendo vendidos em paralelo aí por um bom tempo. O 900 ele ainda não tem todas as potências, né? Já é um produto com recursos melhores do que o 11, é o novo top de linha, só que ele não tem todas as potências que existem no CFW11, não tem todas as soluções que são atendidas com o CFW11 por enquanto. Tá? Então vamos dar uma olhada nas características desses produtos, um a um. Né? Então, o inversor de frequência, né, ele tem várias funções. Né? Ele surgiu da necessidade de variar a velocidade. A primeira e principal função dele é variar a velocidade. Né? O cara vai chegar para você, ou ele quer um equipamento para partir um motor, ou ele quer controlar, não só partir o motor, mas como controlar também a velocidade do motor. Quero partir e trabalhar 50%. Né? A Soft não é capaz disso. Né? Então aqui, variação de velocidade é o principal motivo do uso do inversor de frequência. O outro motivo, às vezes ele não quer controlar a velocidade, mas ele tem a necessidade de muitas partidas por hora. Né? Como eu disse que ele não tem corrente alta na partida, né? Ele te permite ficar partindo e parando esse motor aí por diversas vezes, sem a limitação que eu tenho com o contador, com o soft start. Tá? Outra situação, que é mais difícil de acontecer, mas peguei algumas vezes aí na minha história aqui na WEG, que é a partida muito pesada, e a empresa não tem potência suficiente em transformador lá para alimentar, fornecer essa energia lá. A rede não suporta essa partida. Então, o que acontece? O cara vai partir um motor tão grande lá, mesmo com soft start, a corrente sobe, né, demais, sobe mais do que o transformador aguenta, e aí tem um afundamento de tensão, e muitas vezes você não consegue terminar a partida do motor. Não consegue entregar o que é preciso para aquele motor ganhar velocidade e atingir a situação nominal. Tá? Então, já peguei alguns casos lá que eram 5, 6 vezes a corrente nominal do motor, motores grandes, né? Vamos colocar aí motor de 200 amperes, 5, 6 vezes a corrente nominal passa de 1000 amperes, e muitas vezes o cliente não tem. Fica mais barato colocar um inversor de frequência que vai fazer esse mesmo motor partir dentro da corrente nominal, às vezes até abaixo da corrente nominal, tá? Do que mexer em transformador, mexer em subestação. Tá? Tem acontecido bastante também por telefone aqui, pessoal consultar, né? O cliente ter motor com frequência nominal diferente de 60 Hz. Então, não sei se o cara compra a máquina usada, importada, aí chega com os motores 50 Hz, né? E aí ele tem que fazer o seguinte, ou ele atualiza, ou ele substitui esses motores, porque a nossa rede é 60 Hz, o motor 50 Hz na rede 60 Hz vai se danificar, porque ele vai trabalhar num regime não preparado para aquele regime, né? Uma situação não boa de funcionamento do motor. Então, ou ele substitui o motor, ou ele coloca um inversor de frequência, né? Aí o inversor de frequência vai preparar a energia dentro da tensão e frequência do motor que você está utilizando.
né? Às vezes você pega motor, peguei também umas vezes motor especial, que era 90 Hz, né? Você tem que colocar um inversor no meio do caminho, porque aí ele otimiza, ele acerta essa escala de frequência e tensão aplicada no motor. Também é bem recorrente aqui a necessidade de atender, a pessoa tem um motor trifásico, mas ele não tem a rede trifásica, né? Para potências pequenas, até 3 cavalos, 10 amperes, aí a gente tem produto de prateleira pronto para ser alimentado em rede mono, né, que vai fornecer o trifásico lá para o motor. Bom, então a gente vai iniciar aqui pelo menor, tá? Do mais simples até chegar no top de linha atual aí, que é o 11.900, tá? Começando aqui pelo CFW100, o CFW100 é o mais compacto de todos, né? Ele é bem pequenininho aí, como a gente pode ver na imagem, né? E ele nasceu para atender motores de até 1 cavalo, hoje ele atende 2 cavalos, eu acredito que não vai crescer a potência dele aí para esse modelo. Ele surgiu com a necessidade de atender motores fracionados, né? A gente não tinha na época inversor para meio cavalo, 1/4 de cavalo, então ele veio para cobrir essa faixa de potência de motor fracionado, já passou dela, né? Ele era só até 1 cavalo, hoje ele é 2 cavalos, tá? Ele tem uma IHMzinha, todos os inversores de frequência têm uma IHM, por mais simples que seja, né? Essa aqui é fixa, não dá para destacar, tá? E ele aceita um acessório. Isso aqui é uma tampinha que eu posso remover e colocar um acessório aqui, né? Ele vai cair em aplicações muito simples, tá? Tem um fabricante de máquina de coxinha que utiliza ele, tem aplicação para, é bastante aplicado, por exemplo, em abrir porta de elevador predial, né? Cada andar tem um inversorzinho lá para fazer a abertura da porta do andar, né? E tem um inversorzinho para a porta do elevador também, tá? Então isso aqui se encaixa bem em aplicações simples e pequenas, né? Tem no máximo 2 cavalinhos. Então ele vem com 4 entradinhas digital aqui na borneirinha de controle. E eu posso ampliar aqui alguma comunicação, alguma expansão de I/O com um acessório aqui no frontal. Então, aqui retirando a tampinha do frontal, eu posso colocar o acessório aqui no frontal dele, né? Um acessório de minha escolha. Eu vou mostrar alguns acessórios aqui. E quando o cliente é residencial, predial ou hospitalar, costuma-se pedir o filtro RFI. Então, o filtro RFI para esse produto é um acessório externo que vai encaixado aqui na parte traseira dele com um chapéuzinho aqui para conectar a alimentação. A alimentação desse produto é parecida com um disjuntor, tá? Você alimenta por cima e ele sai aqui por baixo. No caso do CFW100, né, até pulei isso aqui, ele só tem a opção de alimentação monofásica, tá? Ele é para motor trifásico, 220, mas eu posso alimentá-lo em 110 tomada, tá? 110 ou 220 monofásico, tá? Então alimento aqui, só tem fase neutra aqui e o terra, né? Alimentou aqui por cima, ele sai o VW e o terra aqui embaixo, e aqui a borneirinha de comando dele para ligar até 4 entradas digitais. Os acessórios que eu tenho para ele são bem simples, né? Eu tenho lá alguma coisa de comunicação simples, que é o Modbus, que é um Open, USB, ele já é um CLP, tá? Todos eles são CLPs, diferente de Soft Start, que só a 900 é. Aqui, a partir do CFW100, já é um CLP, tem recurso de controlador lógico programável. Ele não tem no seu padrão nenhuma porta de comunicação, então é preciso aqui um acessório USB, por exemplo, como está sendo mostrado aqui na foto, tá? Esse é um acessório bastante utilizado também, que é o potenciômetro no frontal dele. Existem alguns concorrentes dele que já vêm com potenciômetro, então a gente tem isso como opcional, que vai encaixado aqui na frente. Aí nós vamos ver agora um pouquinho o CFW300. Aí o 300 a gente já pega uma gama um pouco maior de potência, vai até 10 cavalos, né? Ele surgiu para a necessidade de substituição do CFW10, tá, na época,
que era também para até 10 cavalos. Aí surge aqui a possibilidade de alimentar mono, 110, 220, mas aqui tem o 380 até 480 trifásico também. Aí a gente chegando até 10 cavalos. Monofásico vai ser até 10 amperes só, 3 cavalos. Ele vem com 4 entradas digitais, equivalente ao CFW100, só que ele vem com uma entrada analógica, que eu posso conectar um potenciômetro externo, por exemplo, né, e uma saída relé. Ele possui também 2 slots, 2 posições, que eu posso colocar até 2 acessórios. A sua IHM fixa, né, equivalente à do CFW100. Bom, ela... Na questão de acessórios, são um slot menor aqui na parte superior. Praticamente todos os acessórios que vão aqui na parte superior eles são de comunicação, com exceção do acessório que é de potenciômetro, tá? E aqui embaixo tem um acessório maior, que são para expansão de I/Os, né? Expansão para mais entradas digitais, mais entrada analógica ou saída analógica, né? E ele também tem a possibilidade do filtro RFI, né, acoplado na parte traseira e superior dele. Aqui na sequência a gente vê mais alguns acessórios, como IHM remota, existe um acessório de controle remoto, mais entradas e saídas digitais, potenciômetro. E alguns de comunicação. Aqui já tem um acessório que pode atender Modbus TCP e Ethernet ou Ethernet IP, né? Para esse cara aqui ainda não temos o Profinet. Temos o Profibus DP, o Modbus RTU, tá? E o Modbus TCP ou Ethernet EP com esse recurso aqui. Acima do CFW300, a gente vai conhecer aqui o CFW500. O CFW500 é um dos principais produtos da VEG aí por ser equivalente aí ao SSW07, um custo-benefício importante e uma faixa de potência muito importante na indústria, tá? No CFW500 existem algumas variações da família 500, né? A gente tem o MW500, que é o hardware de eletrônica que é encapsulado nesse bloco. Esse modelo aqui pode ser... Isso aqui é a solução para o cara que não tem painel, tá? Então, essa caixa aqui pode ser acoplada diretamente no motor, né? Ela é IP66, tá? E não precisa de um painel, pode ficar ao ar livre lá e acoplar. Tem uma flange, modelos de flange que serve para acoplar ela na própria caixa de ligação do motor. Aí a gente tem um inversor padrão, aqui na foto, nesses dois aqui é o padrão, esse com acessório de segurança acoplado, esse sem acessório, né? A partir do G2 aqui, que tem um ano aí que o CFW500 teve uma evolução e se tornou G2, teve mudanças importantes de eletrônica e de hardware, permitindo agora o acoplamento de um acessório na parte superior dele para fazer a segurança, né, que é o Safety Torque Off, atendendo o NR12 aí para a legislação de segurança. A gente também tem modelos com IP66 de parede, né? Isso aqui é para atender mais o mercado de alimentício, frigorífico, né? Ele é todo fechadão, é um gabinete um pouco maior, mas ele é todo fechado, não tem nada de... Então pode bater água aqui, tudo sem problema. Bom, o CFW500 é um produto que teve várias evoluções. A principal foi a última aí, que teve mudança de processamento, né, de certificações de segurança, tá? Então ele se tornou, durante esse tempo aí, é um produto que nasceu para substituir o CFW8 na época, que era um drive até 20 cavalos, e hoje ele está aqui até 175 cavalos, uma fatia muito importante aí do mercado, né, e um custo-benefício interessante. Então é o cara que mais vende aí nas revendas. Bom, ele tem a disponibilidade de tensões de alimentação até de 200 a 600 volts, atendendo aí até 211 amperes, tá? E ele tem um diferencial que a gente chama de plugin, tá? Eu já vou esclarecer isso aí. Plugin é um bloquinho que vai encaixado dentro dele, e é nesse plugin que estão os I/Os dele, né? Que são as entradas, no caso aqui,
que a gente chama de plugin padrão, um plugin que vem montado de fábrica nesse inversor, o único que vem montado nesse tipo de inversor, ele possui 4 entradas digitais, uma entrada e uma saída analógica, uma saída relé, uma saída transistor e uma porta de comunicação RS485. A IHM dele já é um pouco melhor do que a do CFW100 300, né? Já tem alguns recursos melhorados. Ainda não tem o texto aqui falando o que é o parâmetro e ela é fixa, tá? Continua fixa aqui também. Tá? Isso aqui é uma tampa que pode deslizar para acessar o plugin que eu vou mostrar na sequência. Então, o plugin é um bloquinho, como esse aqui, ó. Esse aqui é um plugin que vai encaixado no drive, tá? E a gente tem acho que 14 ou 15, né? Eu teria que contar de novo. Acho que agora são 15 modelos de plugin que eu posso utilizar. Então, por quê? Esse cara não tem outro ponto de instalação de acessório, com exceção na parte superior, que só serve para o acessório de segurança. Tá? Então, quando aqueles I/Os que eu comentei, 4 entradas digitais, uma entrada e uma saída analógica, não são suficientes, o que é feito? É substituído esse plugin aqui. Tá? Então, existe aqui uma tabela com várias opções desses bloquinhos aí. Então, por exemplo, eu quero mais entrada. Essa primeira aqui é a que vem montada no inversor, tá? 4 entradas. Queria mais entrada digital, por exemplo, até 8 entradas digital, ó, eu tenho com o plugin CFW500 IOD, tá? Então, é possível comprar o inversor, por exemplo, sem esse plugin, ó. Sem esse plugin, ele é um custo um pouco reduzido, né? Porque você não está pagando para esse plugin aqui, e comprar aquele plugin que te interessa, né? A única diferença é que o outro plugin que te interessa, sem ser esse padrão, ele não vai ser montado no inversor. Então, vai sair na caixa, o inversor sem o plugin, só com a tampa aqui no frontal, e o plugin que você escolheu vai separado. Tá? Então, se você pede para a sua revenda, eu quero um inversor de 15 cavalos, tensão tal, e não fala nada sobre I/O, o vendedor vai vender o CFW500 com o plugin padrão. Não vai te vender sem nada. Tá? Se você falar, mas eu quero o Ethernet, ele não tem como vender o inversor com o plugin padrão e mais um acessório. O ideal seria ele vender o inversor sem o plugin, para conseguir um custo menor aqui no drive, e vai te fornecer o plugin que atende lá, por exemplo, o Ethernet P, que é esse plugin aqui, ó, CETHP, tá? Ele vai ter menos I/O, tem que esclarecer isso para você também, mas ele tem a Ethernet que você pediu. E aí, quando você chegar, não vai sobrar um plugin lá na sua bancada, entendeu? Porque senão, comprei o padrão, descobri que eu quero Ethernet, ele vai te vender um outro plugin, esse você vai tirar e vai pôr lá na gaveta, não vai usar mais, e vai conectar o de Ethernet aqui, tá? Então, é só esse o detalhe aí que todo mundo tem que estar ciente com relação ao 500, tá? Mas é um produto que nasceu meio simples e se tornou muito poderoso aí, tanto em processamento, ele é um cara vetorial puro, né? Consegue fazer vetorial encoder, em aplicações especiais aí de elevação de carga também ele é utilizado. Tem várias soluções de software já pronta aí para aplicações de bombeamento, de elevação de carga, tudo pronto para ele também. E aí a gente vai ver agora o top de linha, né? A gente já chega na reta final aqui, onde eu falo sobre o CFW 900 e o CFW 11, já comparando um com o outro, porque o 900 veio realmente para substituir o 11, então a gente vai ver o que ele traz de melhoria aí, né, que um dia vai tirar o CFW 11 de mercado, né? Eu imagino aí que vai demorar muitos anos ainda para isso acontecer. Isso vocês vão entender ainda o porquê aí, porque ele tem que cobrir uma gama enorme de possibilidades que existem com o CFW11 e isso leva um bom tempo. Bom, o CFW 900, ele tem muitas melhorias aí com relação à flexibilidade, a gerenciamento térmico inteligente, conectividade, funções de segurança, melhorias de IHM.
Então a gente vai dar uma olhada aí, uma comparada aí nesses principais recursos. Bom, falando das características técnicas aí de um para o outro, vamos começar aqui pelo CFW 900, né? O 900 é chamado de inversor IoT RAID. Por quê? Ele já tem pronto nele os protocolos que são utilizados na indústria 4.0, que é o MQTT, por exemplo, né? Ele também tem muita flexibilidade com relação às comunicações aí. Ele já vem embutido aí com uma dual port Ethernet, tá? Essa porta Ethernet aí que é dupla, que faz o papel de switch, ela pode estar atendendo o MQTT para jogar as informações dela mesmo para a nuvem e aí você usar uma plataforma, por exemplo, da VEG Digital ou de outra plataforma de mercado aí, não é específico da VEG, né? Já colocando o produto na indústria 4.0, né? Mas essa porta também comunica em Modbus TCP, em Ethernet IP, aqui não está, mas já também comunica em Profinet. Não, desculpa. Modbus TCP e Ethernet IP. Eu confundi aqui com o PLC 500, mas é esse daqui. Ele tem padrão já nesse produto, esses dois protocolos. O EtherCAT também já está incorporado, né? Ele tem outras portas de comunicação serial, que ele tem o Modbus RTU 485, tá? Além disso, ele vem com uma mini USB acoplada na IHM e o Bluetooth na IHM também. Então, com relação à comunicação, outros protocolos são acessórios, né? Mas só o que já vem incorporado nele já atende as principais necessidades de mercado aí. Atende todos os métodos de controle principais aí, que é o vetorial de tensão, o vetorial sensorless, ou com encoder, atende motores de imã permanente também, né? Veio com uma novidade aqui, um gerenciamento térmico inteligente. Então, o 11 ele já tinha lá uma inteligência lá de decidir a hora de ligar e desligar o próprio ventilador, né? Porque está tudo monitorado já internamente, termicamente, né? E o 900 tem ainda o recurso de mexer com a frequência de chaveamento dele para baixar a temperatura dele numa situação mais crítica, tá? Vem com economia, funções especiais de economia de energia aí, que ele vai tentar. É um algoritmo, né, que ele vai tentar otimizar o fluxo magnético de principalmente máquinas que trabalham já em baixa velocidade, já está trazendo uma economia por estar trabalhando em baixa velocidade, ele tenta. Tá na baixa velocidade, mas não está consumindo todo o torque que eu estou disponibilizando. Então ele diminui o fluxo lá, otimiza o fluxo magnético, ele calcula isso e traz mais economia ainda. Tá? A gente vai ver na sequência aí algumas coisas sobre os acessórios, que traz muita flexibilidade também, o método que foi aplicado aqui de quantidade de acessórios que dá para usar nele. O 900 já vem com filtro RFI incorporado em todos os modelos e a função Safety Torque Off e Safety Stop 1, já, que é o SS1, também já incorporada. Então, ele não precisa de acessório nenhum para atender NR12. Ele já tem toda a segurança pronta dentro dele. Bom, então assim, por que vai demorar, né? Você é um produto já com tudo isso daí, já substitui logo, né? Mas ele tem que substituir tudo isso daqui, ó, né? O 11, ele vai até 1141 amperes no formato de gabinete que a gente compra aí nas revendas. Depois eu tenho um gabinete com índice de proteção elevado aqui para IP55 até 175 cavalos, né? Depois, se eu precisar de potências maiores, ele vira o inversor modular, que ele deixa de ser gabinete, ele vira um painel, aí eu chego a 2.500 cavalos. Sem falar que eu tenho ainda os regenerativos, os especiais, que são todos feitos em cima da estrutura do 11. Então isso leva muito tempo. O que a gente tem por enquanto do CFW 900 é até 550 cavalos. Essas duas últimas mecânicas aqui até a G e a H que foram lançadas faz poucos meses. Era só
esses modelos aqui, né? Não tem ainda para atender 600 volts, nem 690 volts, nem IP55, nem ele em painel AFW, então vai demorar, né? Eu chuto por baixo aí uns 5 anos ainda para começar a ficar pareio com o CFW11. Bom, o 11, comparando IHMs, o 11 já tem uma IHM bem interessante, que já tem texto, já tem alguns menus, atalhos lá para facilitar a vida do pessoal. Dificilmente o cara precisa de um manual aqui para se virar com uma IHM dessa que já vai te ajudando, já tem atalhos e texto te falando, tem startup orientado, né? Modos gráficos de monitoração, né? Essa IHM é destacável, pode ser usada na porta do painel, e a do 900 também, destacável, pode ser usada na porta do painel, só que ela é realmente gráfica, tá? Eu tenho 3 principais páginas aqui que a gente pode definir para a monitoração principal, e ela pode plotar gráfico do que você quiser aqui, de tensão, de corrente, de velocidade, né? Ela vem também com um diferencial importante aqui, que é essa tecla Help. Então, você está mexendo lá na parametrização dele, ele tem um assunto lá que você não entendeu o que é a função, você aperta a interrogação aqui, ela te traz um pedaço do texto do manual, tá? Então, dificilmente você vai precisar de um manual aqui para mexer com esse cara aqui. Tá? O que surge aqui também de diferente é que não tem mais parâmetro, tá? Se você navegar nos menus aqui dessa IHM, tem menus e submenus, você vai entrando nos assuntos, tá? Se é configuração, se é de diagnóstico, e ali, intuitivamente, você vai conseguir ajustar. Ele tem o startup orientado também para te ajudar, né? É bem tranquilo de usar essa nova forma de parametrização aí. Falando de acessórios, o CFW11 é o nosso top de linha junto com o 900 aqui, por um dos motivos não só da potência, por aceitar diversos acessórios aqui, né? Mas o 900 superou isso também. Tá? Então aqui a gente conseguia colocar até 4 acessórios, o quinto aqui era um cartão de memória que já acompanha o produto. Tá? Então era um acessório para aumentar a expansão de I/O, né? Aumentar os I/O, aqui era para ter os sinais de encoder, e o verde aqui era uma comunicação, e eu tinha um slot 4 que era uma segunda comunicação aqui que eu poderia utilizar. No 900, a gente tem uma reguinha que é destacável, essa reguinha vai montada aqui dentro e me permite 4 acessórios. Aqui no CFW11, a gente não podia repetir, por exemplo, eu quero 3 acessórios da cor branca. Não, o acessório da cor branca só encaixava no slot 1 e era só um que eu poderia escolher. Porque cada cor tinha um significado aqui, I/O, encoder ou comunicação. Aqui eu posso repetir os acessórios. Tá? Outra vantagem é que existe uma reguinha aqui de 7 posições que é uma opcional, para substituir aquela de 4. Tá? Então, como é que fica? No padrão de fábrica, a reguinha vem aqui assim, ó, na horizontal, e eu posso colocar até 4 acessórios nesse formato aqui. Posso repetir, cada acessório tem 3 relés, quero 12 relés. Pode colocar aqui, não tem problema, pode repetir os acessórios. Essa é a borneira de controle padrão que vem nele. Tá? Aí aquela régua aqui, ó, pode ser substituída por uma opcional de 7 posições, e a gente coloca até 7 acessórios na horizontal. Mesma coisa, posso repetir 7 vezes o mesmo acessório aqui se eu quiser. Então isso traz uma flexibilidade que não existia. Tá? Que mais? O Bluetooth. Bluetooth da IHM do inversor, CFW900, é padrão, e ele existe para isso aqui, ó. Existe uma ferramenta, existe o WPS para PC e existe o WPS Mobile, tá? Que serve para o iPhone e para os Android também, tá? Então, isso aqui você vai monitorar, você vai configurar o seu inversor, você vai ver histórico de falhas, pode ver forma gráfica de operação, né? O que não faz aqui? Não é um controle remoto via Bluetooth, tá?
mas eu posso ler todos os parâmetros, fazer um backup aqui no meu celular, eu posso preparar meus ajustes aqui e fazer o download depois, quando eu estiver lá perto do meu inversor, tá? É como se fosse o que eu posso fazer no WPS, lá via computador, eu posso fazer via celular. Outra mudança importante de hardware é a diminuição do tamanho, tá? Do 900 comparado com os drives concorrentes do 11 e dos concorrentes do mercado, tá? O 900 ficou equivalente, ele está na média de tamanho dos produtos concorrentes de mercado. Então ele ficou mais compacto do que o CFW11 também. Outra coisa importante de se observar, que além dele ficar menor do que o CFW11, por exemplo, e de alguns concorrentes, a densidade de potência também é maior. O que é a densidade de potência? Então, aqui, por exemplo, ó, o CFW11 é menor do que o CFW900 é menor do que o CFW11 na mecânica E em 15%. E, além disso, a potência desse cara aqui, na mesma mecânica, né, comparada com a do 11, é maior. Então, a potência que eu atendo na mecânica E do CFW900 já é uma mecânica F do CFW11, tá? Então, a densidade de potência é muito maior num produto menor. E aí, para a gente poder finalizar, galera, deixa eu ver se eu não estourei o tempo ainda, né? Um resuminho aqui final. Ó. Se eu for colocar uma comparação de custo, de preço do CFW900 padrão com o CFW11 padrão, né, é para eles serem muito parecidos no valor, tá? Então não é para o 900 ser um produto caríssimo perto do 11, é para ficar ali equivalente. E se eu for comparar tudo que é incorporado no CFW 900, que já vem nele padrão, e eu tiver que colocar isso, que é tudo acessório no CFW 11, ele fica 48%, o 900 fica 48% mais barato do que um CFW 11 com os mesmos recursos. Tá? Então, quando a gente pega a aplicação aqui, eu pego todo dia. Inversor com safety torque off, com filtro RFI, meu, ou pega um inversor que ele vai usar o Modbus TCP. Só um acessório de Ethernet, cara, é caríssimo, tá? Já justifica a gente oferecer o CFW 900, tá? Aí a gente finalizando, o que eu preciso, né? Para o Soft Start eu tenho um software, mas e o inversor? O que eu preciso para dimensionar um inversor, né? A gente precisa saber algumas características básicas do que você vai utilizar, né? Qual que é a tensão da rede? O que você tem de energia para alimentar o inversor, né? É mono, é tri, é 220, é 380? O que você tem de energia para alimentar? Depois vamos saber o motor, né? Qual que é a corrente do motor? Eu ensino sempre o pessoal, tenta ver a corrente, cara. Porque assim, a potência é muito... A potência do motor pode ser especial, né? O motor pode ter 2 polos, 4 polos. Né? O que um inversor sente? Ele sente a corrente, cara. Então, se eu sei a corrente, eu não preciso nem saber a potência do motor, tá? Então, é a tensão da rede, é a corrente do motor. Eu nunca vou dimensionar um inversor com a corrente nominal do inversor menor do que a corrente do motor, ou a corrente que ele trabalha, né? Às vezes, você pega caso aí que o motor tem 100 amperes, ele tem o fator de serviço lá 1,25. É o ideal usar o fator de serviço? Não é. Mas tem cliente que usa, tem fabricante que usa, né? O cara que usa um fator de serviço de 25% no motor de 100 amperes é 125 amperes. Não adianta colocar um inversor de 100 amperes lá. Né? O inversor não vai aguentar. Então tem que ver a corrente de trabalho do inversor, o regime de sobrecarga, se possível, identificar o que é a máquina, né? Depois, alguns opcionais, principalmente no 11, né, são recursos que o inversor tem que vir de fábrica montado. Então, é questão de frenagem, no caso do CFW11, se vai, eu quero com um safety torque off, tem que vir o inversor pronto de fábrica com safety torque off. Né? O 11, ele precisa disso. O 900 já tem, né? O 500 dá para acrescentar acessório depois, né? Mas tem alguns opcionais
o drive tem que vir de fábrica, né? Não dá para resolver isso no drive depois, né? Daí tem que substituir o drive, por exemplo, quero a frenagem reostática e aí você pegou um modelo que não tem. Aí pode ser que você tenha que trocar o drive, tá? Aí tem outras opções, né? Opcionais de rede, acessórios que são realmente plugin, né? Bloquinhos que dá para acrescentar depois. Então, o cara pediu alguma rede, pediu mais entrada analógica, pediu uma IHM na porta do painel, né? Coisas que dá para acrescentar depois. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando agora aqui, tá o meu contato, o meu e-mail, alguns contatos, alguns telefones aí para tirar dúvida aí, caso vocês precisarem de ajuda. A gente vai finalizando. E aí, eu não sei, eu não acompanhei nada no chat aí. O Lauro, acho que estava com a equipe aí acompanhando aí. Não sei se ficou alguma coisa que a gente pode fazer um bate-papo agora. Então, a gente finaliza. Quem não tiver dúvida nenhuma, pode estar liberado aí para sair da sala se quiserem. E quem tiver alguma dúvida, eu continuo aqui mais um tempo com vocês. O microfone está fechado, Lauro. Opa, tá me ouvindo? Agora sim. Oh, perdão. Rogério, só antes do pessoal sair aí, queria agradecer o treinamento, foi muito bom, foi Legal. muito enriquecedor aí. Tem bastante dúvidas que o pessoal foi mandando ao longo aqui do chat. E o Rafa, acho que ele está entrando em contato com você, ele queria a apresentação só para conseguir disponibilizar para o pessoal. Pode deixar. Eu mando para Aí você. ele já, você já mandando, ele já inclui no link aqui, a gente manda o link no chat e consegue disponibilizar a apresentação pelo link e o certificado também. Legal. Bom, vou começar com algumas perguntas que o pessoal colocou aqui, né? O Francisco colocou. No caso da 05 e 08, por não ter as três fases controladas, há necessidade de usar falta de fase? Caso não, como ela faz essa proteção? Não precisa. Ela vai ignorar na partida, ela vai ignorar o desbalanceamento e ela vai perceber o desbalanceamento depois da partida. Legal. Então, essa beleza foi. Aí o Djalma colocou: o maior problema da Soft Starter é justamente a alimentação da placa de controle em 220, devido que na maioria dos integradores e o próprio cliente não faz a instalação do transformador trifásico para mono. Geralmente a ligação é feita fase neutro e isso é muito interessante. Falar no curso devido que os maiores problemas da Soft Starter é a queima da placa de controle. Mas aí qual que é a dúvida dele? Ele só tá comentando É, só. ele só argumentou aqui, É, comentou. tá. Isso é a questão Cara, eu da não sei se placa. hoje o maior defeito. Na minha. Eu tenho 23 anos de Vega. Os 3 primeiros era de campo. Mas o que eu pegava de mais problema de campo em soft start era queima de tiristor mesmo, não era na potência, não era na placa pelo menos, mas eram outros produtos, né? Não sei se a 05, nem existia o 05, 07. Na minha época de campo, eu não tinha esse problema de campo, de controle, tá? Tão evidente assim. Legal. O Carlos Henrique perguntou qual que é a frequência máxima do inversor que ele pode chegar e qual que é a frequência máxima para que ele não danifique o motor. Tá, isso aí é legal. É assim, o inversor, ele retifica a energia e tal, e aí ele que vai manipular, ele vai recriar a frequência que vai ser enviada para o motor, né? Uma frequência nova. Então, eu não estou mais limitado a 60 Hz, certo? Aí eu tenho algumas limitações que está atrelada ao modelo de inversor. Por exemplo, o CFW500, ele pode fornecer no máximo na saída dele 500 Hz. O 11 eu consigo chegar até 1000, até 1 kHz. Mas assim, o motor vai chegar nisso? Praticamente impossível, tá? Mas o que eu vejo na prática? É comum pedirem num startup, eu não quero trabalhar com um pouco mais de 60 Hz para produzir um pouco mais. Não, você pega motor de 1.800 RPM, o cara quer usar 2.200, 2.500, porque vai aumentar a produção dele.
O que vai acontecer na prática? Tá? Quando se passa de 60 Hz, até chegar em 60 Hz, eu estou entregando proporcional tensão e frequência. Se eu estou na metade da frequência, eu estou entregando metade da tensão. E assim na mesma proporção. Quando eu entrego 60 Hz, eu estou entregando a tensão nominal. Tá? E aí está tudo funcionando perfeito no motor. Quando eu passo de 60 Hz, a tensão não vai subir junto. Eu não sou um gerador. Então a tensão para de subir. Aí a gente entra no enfraquecimento de campo. Então, assim, eu alcanço maiores velocidades, só que o seu motor vai ficando fraco. Então, muitas das vezes eu posso botar uma frequência tão grande ali que o motor vai ficar tão fraco e não vai chegar naquela velocidade. Tá? Mas esse exemplo que eu dei de motor 4 polos 1800, trabalhar com 2200 até 2500, eu sempre posso colocar aí mais de 90% das vezes que me pediram isso, chegou, porque o motor tinha bastante sobra de torque, mas ainda tem alguns cuidados aí para fazer de observação. Vibração no eixo, além do enfraquecimento do campo, né, que pode provocar ele não chegar, avaliar rolamento, se o rolamento do motor suporta aquela rotação, ou se daqui a 2 meses vai perder o motor porque estourou o rolamento, né? Como eu tenho que tomar cuidado também para baixo, né? Quando a gente baixa a frequência lá para 10, 20, 30 Hz, a minha ventilação é deficiente, então eu tenho que cuidar da ventilação, tá? Acho que é isso. Show de bola, Rogerão. O Alex da Intersteel colocou aqui, né? O que pode falar sobre resistor de frenagem para inversores? Então, é assim. O inversor, ele está controlando a velocidade do campo magnético. Então, quando eu estou acelerando a máquina, né, eu estou gastando, o motor está consumindo energia. Quando eu tento parar esse motor, eu baixo a frequência, eu baixo a velocidade do campo magnético, e quando tem inércia, o que acontece? Ele não quer perder aquela velocidade. Né? Eu estou forçando ele a diminuir a velocidade. Então, é como se o motor está querendo passar a velocidade do campo magnético. Aí ele vira um gerador. Então, quando ele vira um gerador, aquela energia volta para dentro do inversor. E quando o inversor não tem frenagem reostática, o que vai acontecer? Ele vai desarmar por sobretensão para ele se salvar. Porque a tensão sobe tanto lá dentro que ele fala: se eu continuar insistindo em segurar esse motor, eu vou explodir. Então ele prefere soltar o motor, dar a falha, né, e solta o motor, para com o chaveamento do IGBT, o campo magnético lá dentro some e ele para por inércia. Né? Mas a aplicação que eu sou obrigado a frenar, por exemplo, guindaste, estou descendo aquela carga não quer descer devagarinho, ela quer cair, né? Então, eu não posso desarmar também e deixar cair. Aí, o que eu tenho? O que é a frenagem reostática? É um IGBT a mais, colocado em cima do link CC, ele está monitorando a tensão, os níveis de tensão, então chegou numa tensão mais alta, perigosa de desarme, ele desvia o excesso de energia para fora, em cima de um borne lá, que é o BR e o mais o D, ou o BR e o menos o D, mas esses bornes aí você vai instalar externamente ao inversor uma resistência de potência, porque eu vou jogar essa energia em cima dessa resistência e queimar ela, dissipar ela em calor. Tá? Então, para cada inversor, você tem que ver se o inversor tem o IGBT, se não tem, tem faixas de potência que é opcional, tá? E o resistor a WEG nem fabrica. A gente vai te indicar a resistência ômica e a potência, vai te orientar lá para você mandar fabricar o resistor. Normalmente é a Eletel, Ohmic que faz isso daí. Fechou? Legal. O Rafael comentou aqui, ó. Você pode falar um pouco sobre a utilização de motores em 100 Hz? 100 Hz? Isso. Eu nunca peguei uma aplicação que eu precisei jogar 100 Hz, né? Eu acho que já é um pouco exagerado, né? Agora, precisa entender, ele quer pegar um motor 60 Hz e chegar em 100 Hz? Ou ele tem um motor? Porque às vezes você tem um motor especial. Eu já peguei a aplicação que o motor era especial, o motor tinha mais, nominal dele era mais de 100 Hz. Aí é questão só de ajuste do inversor, e ele vai fazer essa escala de tensão e frequência para essa faixa nova, tá? Então,
É possível sem problema nenhum. Como eu peguei também uma aplicação que não era motor, eu acionava um transformador, porque esse transformador abria um arco lá numa outra etapa do processo para criar ozônio. Era um gerador de ozônio para limpeza de água de piscina. E ele trabalhava, ele aplicava, a gente aplicava tensão nominal com 1000 Hz, usamos um CFW11 na época, para criar essa situação de abrir o arco lá. Né? Também é questão de configurar parâmetro, é possível. Tá? Agora, assim, a questão dos 100 Hz, motor a 100 Hz, se vai atingir ou não, assim, vai perder força. A partir de 60 Hz, o motor vai começar a ficar fraco. Ele pode não chegar, porque ele não vai ter, talvez, a força disponível para empurrar a máquina. O Rafael comentou aqui agora que é um soprador de uma estação de tratamento. Soprador. Então, provavelmente deve ser um motor padrão, né? 60 Hz, só que está querendo aumentar a vazão dele. Então, é bem provável que ele não chegue, porque o soprador, o ventilador, conforme a gente aumenta a velocidade, vai formando um paredão e a carga vai subindo de forma quadrática, né? É o quadrado da velocidade que a carga chega no nosso motor. Então vai subir muito a carga em cima dele, e eu acho que ele pode tentar, não tem nada que impeça ele, basta ele aumentar o P134 lá e que permita ele aumentar a velocidade. Ah, legal. Então, acho que já esclarece bastante. Ah, aqui eu não estou conseguindo ver o nome de quem mandou, mas uma aplicação em controle de torque com encoder, a recomendação seria CFW11 com cartão de encoder? É o 11 com entrada de encoder. Por enquanto, dá para fazer também no 500. O 500 também tem um plugin que entra para entrada de encoder. E o 900, dá para. Eu não apliquei ainda no 900 o controle de torque, mas é para ser melhor que o 11, tá? O controle sensorless vetorial aí o vetorial do 900 é superior, capacidade de processamento e tudo, né? É para ser mais refinado. Mas é Show de importante saber bola. que assim é com encoder. Para se ter um bom controle de torque, tem que ter o encoder, senão a bola é quadrada mesmo. Tá? Então é 500, 11 e 900. Beleza. Aqui, manutenção PAD. Perguntou, a VEG tem alguma software em 24 VCC? Acredito que seja o controle em 24 VCC, né? Não tem. É tudo VAC. Certo. Deixa eu ver. Qual seria o melhor inversor para uma ponte rolante que tem um motor de 15 CV, dois de 5 e um de 10 CV? Pode ser o 500, cara. O 500, hoje, ou 500 ou 11. Tá? Por quê? Eles têm os vetoriais lá aptos para isso. O 900 tem o vetorial também, só que o 511 ele tem o aplicativo, que é um software de CLP já que a VEG disponibiliza para você usar para ponte rolante. Então, eu sempre recomendo um dos dois. No caso 15 cavalos, pode ser o 500. Legal. Ah, o Fábio Garcia colocou: com a soft alimentada sem estar ligada, posso ter tensão na saída? Com a soft, pode, sem ela estar, sem fazer a partida. Ele corre o risco de tomar choque na saída, sim. Tá? Então, tem uma questão de impedância lá, que ele pode pôr a mão lá e conduzir por terra e tchau, cara. Quem vai tomar um choque, sim. Tá? Acho que é isso que ele quer saber. Desliga a potência lá, abre o circuito mesmo para mexer. Certo. Preciso instalar alguma proteção externa para inversores ou não? Relé de proteção e tal. Proteção externa. Proteção de inversores soft start é fusível ultra rápido. Tá? É isso. A única coisa que realmente protege a eletrônica, tanto de inversor como soft start, é fusível ultra rápido. O restante é proteção de painel. Fusível retardado, disjuntor. Tá? Com relação ao motor, o inversor faz toda a proteção do motor, até de curto. Né?
A soft não consegue te proteger de curto, porque ela não consegue, é tiristor, e se tiver um curto lá, ele não abre o circuito. Aí você tem que ter o fusível ultra rápido para não danificar num curto da saída dela, no motor, por exemplo, não danificar a soft também, para abrir o fusível ultra rápido. Legal. Aqui. Ó, o Henrique, eu acho que ele complementou ali a questão da Soft Starter ter tensão na saída, né? Ah, Após dar o comando para parar a Soft Starter SSW7, o motor parou normal. No entanto, ao medir a saída da Soft, ainda havia tensão de 220 VCA na saída. Isso é você mede normal? tensão, mas não tem corrente. Ah, É normal. certo. O Anderson comentou aqui, o inversor CFW700 foi descontinuado? CFW 700, eu brinco aqui que ele morreu na pandemia. Por fa- Foi falta de componente mesmo na pandemia, acho que processador que parou de fabricar, não deu para substituir por outro e acabou a carreira dele mesmo. O 500 ficou no lugar dele, tá? Legal. Aí a manutenção PAD colocou aqui. Poderia falar um pouco sobre a parte de CLP do inversor? Seria, no caso, o inversor fazer alguma função de CLP? O CLP dos inversores, cara, tem todos os recursos de um CLP de mercado, tá? Você não tem grandes espaços de memória para fazer lógicas muito grandes. Você não tem grandes quantidades de I/O, já no 900 começa a ter, né? Porque ele pode ter um monte de expansão lá, né? Para fazer, mas já fiz máquina que o CLP da máquina era um inversor, tá? Já fiz, né? E controlava, eu usava o 11 com placa PLC, na verdade, para aumentar a capacidade de memória. E aí o 11, o CFW11, com uma placa PLC, ele é mestre da rede CAN Open. Então eu conectei 15 inversores em rede CAN Open. E é ladder, tá? Programação ladder. É, a gente usa o WLP ou o WPS, softwarezinhos bem amigáveis, e você tem tudo lá, matemática, bobinas, bobina 7, movimentação de dados, e com a vantagem do seguinte, você está dentro do inversor. Então você vai fazer uma lógica eu quero ver a velocidade do motor ou a corrente do motor para tomar uma decisão. Essas informações você tem acesso direto, né? Num CLP externo você teria que gerar um sinal analógico para o CLP externo ler, entender o que está acontecendo e tomar decisão, né? Tudo que é parâmetro do inversor está disponível para usar no ladder também. Você pode baixar o WP e WPS e dar uma brincada lá, que é gratuito mesmo, cara. Você vai ver, para quem mexe em CLP não tem dificuldade nenhuma, é muito tranquilo. Show de bola. O Lucas colocou aqui, ó, seria tecnicamente viável aplicar CFW500 e CFW11 em sistema de acionamento de ponte rolantes? Em um cenário de movimentação de talha, esses inversores poderiam operar de maneira eficaz para coordenar o acionamento do motor e a liberação do freio de forma sincronizada, configurando Sim. apenas parâmetros internos, sem necessidade de hardware adicional? Sim, ele tem já as lógicas para cuidar do freio, tá? Tanto no 11 como no 500, essas lógicas já estão tudo previstas, né? E aí o que ele tem? É o WLP, e você tem um programa pronto, um programa ladder pronto. E além, assim, não sei mexer no ladder. Tem um wizard que você configura. Eu quero freio, mas aí você, de forma visual, é que não consigo abrir aqui agora. De forma visual, você configura isso daí e já fica. E tem ferramentas até para o startup, cara. Vai te mostrar a malha de controle, tudo numa tela de monitoração geral. Tem as telas específicas. Meu freio não ficou legal. Tem uma tela específica para ajuste de tempos do freio, corrente para abrir o freio, entendeu? Tá prontinho. Legal. Para a nossa penúltima dúvida aqui, o Miquel perguntou aqui, ó, explique o funcionamento dos parâmetros de proteção térmico da SSW07, parâmetros P640 e P641. Cara, é melhor você pegar meu e-mail, que tá aí na tela, e eu
Aí eu vou ter que olhar manual, eu não sei, não lembro de cabeça aqui o P640 e tal. Me manda por e-mail e eu te respondo mais, com mais informações aí, porque agora vai ser chute. E a última aqui para a gente fechar também, né? Para você poder almoçar, Rogério, que já está dando a hora. O Francisco perguntou aqui no caso da ponte rolante, se ele Tá? pode ligar mais de um motor no mesmo inversor. A gente usa isso daí na translação, tá? Na translação é comum a gente colocar um inversor e dois motores. O mais comum é dois de cada lado, né? E aí a gente usa o 500 em escalar, cara, tá? Para fazer a translação. Tem a lógica pronta também na translação lá do inversor. Para elevação, se ele está falando de elevação, não, a gente não faz. Não é recomendado ter dois motor com um inversor na elevação de carga. Aí a gente põe um inversor, a gente pode ter dois motor e dois inversor tentando levantar uma mesma carga. Aí a gente faz divisão de carga entre os inversores. Show de bola, Rogerão. Tem mais algumas dúvidas aqui, mas aí a gente mandou, tá o meu número e o seu também. Aí o pessoal Legal. fica à vontade para mandar as mensagens. A gente vai ter que encerrar por aqui, porque o Rogério tem mais algumas agendas, né? E a gente tem o tempo do treinamento. Tá joia. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer o Rogerão. Muito obrigado Eu que aí pela agradeço aí, todo apresentação. O mundo. treinamento foi muito bom. Diversas pessoas já elogiaram aqui no chat aqui. E é um Legal. tema muito importante aí. Quem sabe a gente marca um outro dia para discorrer mais sobre alguns temas, aprofundar mais Sim, em alguns outros assuntos. legal. Então, obrigado a Rogério, todos aí. obrigado, viu? Valeu. Abraço. Abraço. Obrigado a todos que puderam participar aí e tiraram um tempo para assistir a gente aí. Contem com a gente, pode mandar mensagem para mim ou pro Rogério. Fiquem à vontade. Joia.